Contos de Amestralia. A ascensão de Kusala. Reencontro. Durante seu terceiro ano como bibliotecária, Kusala começou a estudar linhagens de importantes figuras históricas, o que lhe fez pensar em sua própria família e em como eles estariam após anos sem vê-los. Com esta curiosidade em sua mente, Kusala, quando tirou férias ao final do ano de 2785, decidiu viajar para Rokalon para rever sua família. Ao chegar em frente à sua casa, ela encontrou sua mãe, que a reconheceu rapidamente e abraçou sua filha com muita força. Ela foi muito bem recebida dentro de sua antiga casa. Nela ela teve uma surpresa ao conhecer uma mulher chamada Eveska, esposa de seu irmão Jarkil. Sua mãe apresentou as duas. Kusala pôde observar que Eveska estava grávida de alguns meses e, segundo sua mãe, aquele era o terceiro bebê que ela traria para a família, algo que chocou Kusala, que ainda se lembrava de seu irmão como um jovem solteiro. Kusala conheceu sua sobrinha, que estava de 7 anos, e seu sobrinho Niskov, de 4 anos, que tinha os olhos castanhos de sua mãe, mas o resto de seu rosto não deixava qualquer dúvida que era filha de Jarkil. Como contraste, Niskov possuía olhos como os de Join, mas sua pele era pálida como a de sua mãe, e assim como ela, ele também possuía cabelos laranjas e cacheados. Marvolia também lhe contou que sua irmã Denitis estava casada e esperando o segundo filho. Kusala ficou surpresa com as notícias. Ela imaginava que seus irmãos fossem estar mais velhos, mas Kusala não imaginava e nem estava preparada para saber que eles já possuíam tantos filhos. Kusala perguntou por sua irmã Marvia, ansiosa para saber se sua irmã caçula também estava casada e com filhos. Kusala conta em seu diário que sua mãe hesitou em responder à pergunta e, quando o fez, disse: casada ela está, mas filhos? Fazendo uma expressão com olhos tristes e olhando para o chão. Neste momento Jarkil chegou na casa e viu sua irmã. Ele a estranhou por um momento e perguntou friamente, olhando em seus olhos, o que ela estaria fazendo ali novamente após tantos anos distantes. Mas após um minuto de distanciamento, Jarkil abraçou fortemente sua irmã e confessou que sentia muitas saudades dela. Kusala o abraçou e falou o mesmo para ele e parabenizou seu irmão pela família que ele construiu. Jarkil perguntou onde Kusala estava vivendo e se havia se casado ou se estava noiva. Kusala estava explicando sobre seu trabalho de bibliotecária em Turgu para seu irmão quando Join chegou na porta. Join ficou abismado ao ver sua filha após tantos anos. A mãe de Kusala mencionou para seu marido como ambas se encontraram algumas horas antes e Join não aparentou emoções positivas. Ele criticou Kusala por estar ali, dizendo que era um erro e que ela não pertencia mais àquela família. Kusala tentou argumentar que ela apenas estava de visita. Join disse que ela já havia visitado sua família e que poderia ir embora. Marvolia criticou Join, dizendo que ele estava sendo grosseiro com Kusala justo quando ela havia voltado para casa. Uma discussão surgiu entre ambos e em pouco tempo Kusala acusou seu pai de não ter mudado, de ainda ser um Neandertal grosseiro. Seu pai, que não entendia um pingo de arqueologia, não entendeu o insulto de sua filha, mas Kusala não se importou. Ela disse que iria embora, mas antes perguntou para sua mãe onde ela poderia encontrar suas irmãs. Marvolia contou que ambas moravam na casa da família Yavurin. Kusala se impactou com a notícia e percebeu que isto significava que Marvia havia se casado com Kapil. Join explicou com grande ressentimento que depois de Kusala fugir, seu nome ficou manchado com o patriarca da família Yavurin, e com outras famílias da cidade. Para limpar seu nome, ele ofereceu sua filha caçula para Kapil como compensação pela deserção de Kusala. Kusala ficou furiosa com a notícia e xingou seu pai uma última vez antes de sair quase correndo para ir até a casa da família Yavurin. Kusala percorreu as nevadas ruas sujas e estreitas de Rokalon, até chegar na frente da casa dos Yavurin. Na frente da casa, Kusala encontrou com Kodajak Yavurin, irmão mais velho de Kapil e agora o esposo de sua irmã Denitis. Kusala perguntou por suas irmãs, mas Kodajak não a reconheceu de imediato. Kusala disse seu nome e após alguns instantes Kodajak a reconheceu e confessou estar impressionado por vê-la de volta em Rokalon.
Kusala agradeceu brevemente, mas deixou bem claro que apenas queria conversar com suas irmãs. Kodajaka levou para dentro da casa e chamou por Denites. A mesma logo desceu as escadas e reconheceu sua irmã no mesmo instante que a viu. As duas se abraçaram e Kusala mencionou a grande barriga que sua irmã possuía. Denites mencionou que estava esperando o segundo bebê e que o primeiro se chama Lekyu, este que já estava com 6 anos de idade, e que o próximo estava com 7 meses de barriga. Kusala parabenizou sua irmã, e Denites apresentou a Lekyu, um menino muito tímido que era uma perfeita mistura entre Kodajaka e Denites. Após conhecer seu sobrinho, Kusala voltou a conversar com sua irmã Denites. Esta fez as perguntas que Kusala já aguardava. Kusala contou resumidamente sobre sua vida em Turgo. Denites questionou sua irmã por não estar ainda casada, pois se esperasse demais iria envelhecer e não teria mais pretendentes. Kusala contou ter outras prioridades, mas Denites argumentou que estas prioridades não lhe dariam uma família e que sem família ela iria envelhecer sozinha. Os comentários de sua irmã deixaram Kusala irritada, mas Kusala percebeu que não adiantaria argumentar com Denites sobre o assunto, pois sua irmã havia herdado esta visão familiar de seus pais. Kusala apenas disse que pensaria no assunto e posteriormente perguntou por sua irmã Marvia. Denites exibiu um semblante de tristeza ao falar de sua irmã mais jovem. Denites contou para Kusala sobre como Marvia foi obrigada a substituí-la quando ela fugiu da cidade. Joen apenas esperou alguns meses até Marvia concluir 15 anos de idade para casar ela com Kapil. Marvia não gostava de Kapil e teve muita dificuldade de se adaptar à vida de casada. Após 2 anos onde ela vivia emburrada, Marvia passou a aceitar sua nova vida ao lado de Kapil e parou de reclamar de ter que dormir ao lado dele todos os dias para Denites. Porém, diferentemente de quando Marvia aceitou viver a vida de casada, após 8 anos de casamento, Marvia ainda não era mãe. Segundo Denites, Marvia engravidou ao 3º ano de casamento, mas com 4 meses de gravidez ela acabou perdendo o bebê e desde então ela nunca tornou a engravidar novamente. Isto era algo que irritava Kapil, que tinha muita vontade de ser pai. Kusala ficou muito abalada ao perceber a realidade em que sua irmã vivia. De certa forma aquilo era culpa dela por ter ido embora, mas ela sabia que no fundo a culpa era de seu pai, Joen, que forçou sua filha a casar. A conversa entre Kusala e Denites foi interrompida quando Kapil e Marvia chegaram juntos da rua. Kapil olhou para Kusala por alguns instantes antes de perguntar se seus olhos mentiam para ele. Marvia, por outro lado, não fez uma pergunta sequer. Ela olhou furiosamente para sua irmã e após alguns instantes se direcionou até as escadas que levavam ao andar superior e a subiu sem olhar para trás, seus passos pesados sendo arautos da raiva que estava sentindo. Kapil entrou em uma discussão passiva-agressiva com Kusala, criticando-a por tê-lo abandonado anos atrás e ter deixado ele com uma versão ainda mais frígida e desagradável dela. Kusala contou que não se arrependia por ter ido embora e que não tinha algo contra Kapil, mas que também não tinha algo a favor. Kapil estava obviamente irritado com o comentário, mas Kusala via em seu olhar que de alguma forma ele estava feliz de vê-la outra vez. Kusala sabia desde sua adolescência que Kapil gostava muito dela, pois em seus passeios ele sempre a cortejava com brilho nos olhos e estava constantemente sorrindo, e por esta razão ele provavelmente ficou muito abalado quando descobriu que sua futura esposa havia fugido da cidade apenas para não ter que passar pela humilhação de se casar com ele. Kusala nunca tentou machucar Kapil, mas entendia que o próprio nunca soube das nuances da fuga de sua noiva e por esta razão ficou ressentido e amargurado por anos e agora, diante da mesma, não sabia como reagir. Kapil perguntou se Kusala estava casada com alguém. Kusala respondeu contando que não, e que trabalhava em uma biblioteca em uma escola. Kapil mencionou que ao menos ele não havia sido abandonado para que ela ficasse com outro, algo que Kusala pôde notar que lhe deu grande alívio. Kusala amou Sansu, mas ela não havia deixado a cidade por ele.
Kusala, sentindo o desgosto de Kapil, se perguntou se deveria ou não dizer a ele que teve Sansu em sua vida, mas assim como Denitis e seu pai, Kapil não era digno de uma discussão aprofundada sobre o assunto, pois todos eles tinham muita convicção em seus próprios estilos de vida e não seria ela quem os convenceria do contrário. Kusala pediu licença para falar com Marvia e antes de receber qualquer resposta, subiu as escadas junto com Denitis. Ao chegar no quarto onde Marvia estava, sua irmã exibiu o mesmo olhar furioso de antes. Kusala se questionou do porquê ela a olhava daquele jeito. Ao se aproximar, Kusala cumprimentou sua irmã e mencionou como sentia saudades dela, e Marvia, irritada, respondeu dizendo para sua irmã que se de fato ela sentia tantas saudades, ela não teria demorado tanto para voltar. Kusala, ao sentir o ressentimento de sua irmã, mencionou que talvez ela devesse ter voltado mais cedo. Marvia confirmou a afirmação com uma voz carregada de ressentimento. Kusala perguntou se sua irmã estava com raiva dela e Marvia fez uma pergunta retórica: por que eu estaria com raiva de você, minha irmã? Eu olho em volta e me pergunto isto neste momento: por quê? Apenas. Por quê? Kusala disse para ela que nunca foi intenção dela fazer com que Marvia se casasse em seu lugar e Marvia começou a discutir com sua irmã, cuspindo insultos e culpando sua irmã por ter fugido e deixado ela pagar o preço e viver a vida que deveria ser de Kusala. Kusala tenta se desculpar e Marvia grita mais alto dizendo que desculpas não resolveriam sua vida. Marvia se derramou em lágrimas enquanto jogava a culpa de toda a sua frustração em sua irmã. Kusala tentou consolá-la, mas Marvia não permitiu que sua irmã se aproximasse e a mandou embora dizendo que a odiava. Denitis convenceu Kusala a retornar depois que Marvia tivesse se acalmado. Quando Kusala estava saindo do quarto, escutou sua irmã gritar: isto mesmo, vá embora. Me deixe sozinha, é isto que você sabe fazer de melhor, foi tão fácil da última vez. Faça, irmã, faça outra vez. Kusala ficou impactada ao escutar sua irmã dizer aquilo. Foi ali que ela entendeu que Marvia não estava furiosa por ela ter retornado, mas por não ter feito isto antes. Kusala perguntou para Denitis se alguém ainda possuía as cartas que ela deixou quando foi embora. Denitis contou que as 2 cartas para a família estavam com a mãe delas. Kusala caminhou pela neve até a casa de seus pais enquanto refletia sobre a discussão com sua irmã. Ao chegar diante da casa de seus pais, ela chamou por sua mãe, que rapidamente foi atender sua filha. Ela a chamou para entrar, mas Kusala não quis, dizendo que dormiria em um hotel. Ela apenas pediu para sua mãe lhe entregar a carta que ela deixou para Marvia anos atrás. Marvolia perguntou a sua filha sobre o que havia acontecido entre as duas. Kusala contou que Marvia estava furiosa com ela e por isso queria a carta que ela deixou quando partiu. Sua mãe tomou algum tempo procurando pela carta, mas eventualmente a encontrou e entregou as 2 cartas para sua filha e lhe deu um saco com um bolo que ela havia preparado. Kusala dormiu em um hotel naquela noite onde ela comeu o bolo de sua mãe e lembrou dos tempos em que era criança e esperava ansiosamente para o bolo ficar pronto, algo que a fez sentir feliz momentaneamente antes de lembrar de Marvia outra vez. Kusala leu e releu a carta que escreveu para sua irmã anos atrás. A carta claramente dizia que ela retornaria assim que pudesse para levar sua irmã junto com ela para sua nova vida. Kusala havia esquecido que tinha escrito isto na carta. Ela entendeu que Marvia tomou aquela frase como uma promessa e esperou por anos para que sua irmã voltasse e resgatasse ela do homem que nem ela mesma quis casar. Kusala se sentiu péssima com o que havia feito e pensou em como poderia resolver aquela situação. Ela passou a noite deprimida, se remoendo por dentro e em meio à sua melancolia acabou adormecendo. Kusala passou 2 dias refletindo sobre a situação de sua irmã até que ela recebeu uma visita inesperada. Denitis e Marvia foram visitá-la no hotel. Marvia hesitou por alguns instantes, mas após escutar sua irmã dizer seu nome, ela correu para abraçá-la enquanto pedia desculpas por ser grosseira anteriormente. Kusala,
que também estava se sentindo culpada, desculpou sua irmã e também pediu desculpas por não ter retornado antes. Dennis se uniu ao abraço e juntas as três passaram um tempo agradável aproveitando o abraço umas das outras. Marvia eventualmente se abriu com Kusala, dizendo que esperou por anos e que sequer sabia se Kusala retornaria para buscá-la, pois cogitou que poderia ter morrido. Dennis interveio e disse que agora era tarde, pois Marvia estava comprometida com Capil e não poderia simplesmente ir embora. Marvia disse que ela não se importava com Capil e que sentia nojo dele toda vez que se deitavam juntos. Dennis criticou sua irmã e Kusala disse que o casamento consumado entre os dois era de fato um grande problema, pois se ela tirasse sua irmã da cidade sem a permissão do marido, seria crime de sequestro de cônjuge, o que pelas leis de Rokalon era um crime punível com morte, mesmo se feito por uma mulher. Marvia implorou por sua irmã para ela encontrar um jeito de tirá-la de Rokalon, pois ela odiava aquela cidade, odiava Capil e os Yavurim. Dennis repreendeu Marvia, pois ela agora era uma Yavurim assim como seu marido e filho. Marvia se desculpou com sua irmã, mas ainda manteve a postura de desdém. Marvia confessou detestar tanto Capil e sua família que para não ter um laço permanente com eles, ela passou 2 anos tomando um chá que não a permitia engravidar. Dennis ficou chocada com a revelação e repreendeu sua irmã por suas ações. Marvia respondeu Dennis dizendo que não era como ela e não queria ser mãe, e que caso se tornasse, teria um laço eterno com Capil que ela nunca seria capaz de apagar. Dennis então comentou sobre sua gravidez, que durou apenas 4 meses. Marvia confessou que nos primeiros 2 anos ela detestou cada instante do casamento com Capil, e neste período ela sempre se preveniu para não engravidar dele, mas ao 3º ano de casamento e sem notícias de Kusala, ela tentou aceitar sua nova vida e tentou ser uma esposa como Dennis era, de tal maneira que ela parou de tomar o chá e acabou engravidando. Todavia, com o passar dos meses, Marvia percebeu mais uma vez que ela não queria aquela vida, ela não gostava de Capil e não gostava de pensar que estava gerando uma continuação dele, ela detestava os enjoos e a expectativa da família de que aquele seria o primeiro de muitos filhos. Se enojando completamente por toda aquela situação, Marvia decidiu tomar uma pílula que fez com que ela perdesse o bebê, e segundo ela, aquele foi o momento de maior alívio que sentiu desde que se casou com Capil. Dennis ficou revoltada com sua irmã. Para ela a ação de Marvia havia sido um crime imperdoável, que o karma do mundo a faria pagar o preço. Marvia no entanto não demonstrou remorso e apenas disse que crime teria sido deixar uma criança indesejada nascer. Dennis argumentou que todos na família desejavam o nascimento da criança e Marvia argumentou que todos, exceto a mais importante pessoa, desejavam o nascimento da criança. Marvia explicou que jamais se perdoaria por ter um filho com alguém que ela detesta, um marido que ela não escolheu em um casamento que ela não quis ter. A discussão continuou por algum tempo, mas nenhum dos lados mudou de ideia. Kusala comentou que para Marvia tomar tal ação ela devia mesmo detestar Capil e que se seu desgosto era tanto, se livrar daquele casamento não era meramente uma questão de escolha, era uma questão de saúde. Após muito conversarem sobre a vida de Kusala em Turgu, Dennis e Marvia voltaram para casa com a promessa de Kusala de que ela iria pensar em alguma solução para o problema de sua irmã caçula.